A inteligência artificial vai substituir o médico? Talvez a pergunta nem seja essa. Será que vai aumentar ou diminuir o que o médico ganha? Eu sou o Rafael Rodrigues, especialista em finanças, e hoje, ao meu lado, meu amigo e sócio, Dr. Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo. Realmente é uma pergunta que eu acho que está preocupando muitos médicos, né, Rafa? Exatamente. E particularmente a gente está pesquisando, né? Resolveu fazer esse episódio, né? Um episódio ali para trazer esse conteúdo, essa provocação para você utilizar no seu dia a dia, né? E hoje a gente vai falar sobre a IA e se isso vai te atrapalhar ou te ajudar no seu trabalho como médico. É isso aí. Eu acredito, Rafa, que a IA, ela veio para ficar, né? Uhum. Então não tem como a gente fugir ou negar algo que veio para ficar. Sim. Então é muito importante a gente ter como recurso coisas, tecnologias para nos ajudar no dia a dia do consultório. Eu tenho um colega que ele é ortopedista. E na ortopedia tem muito isso de, não sei se já passou com algum ortopedista, mas na ortopedia tem muito isso de operar ou não operar, né? Por exemplo, sei lá, você tem uma hérnia de disco e aí vai no ortopedista, aí pergunta, doutor, você acha que eu opero, você acha que eu não opero? Uma lesão no ombro, uma ruptura de ligamento, alguma coisa não tão grave, que não seja uma fratura, que não seja algo que é realmente cirúrgico, né? Você vai até o ortopedista e pergunta para ele se ele vai operar ou não. E tem um colega ortopedista que ele falou assim que agora, ultimamente, ele só tem atendido com o IA do lado. Então ele faz toda a anamnese, né? Junto com a IA também está junto ali na consulta, gravando a consulta, tanto a parte do paciente como na parte dele, e aí no final ele mostra para o paciente na tela, ele tem uma tela aqui na consultória, né? Aqui o paciente fica de frente e aqui fica uma TV. Ele fala que ele mostra aqui para o paciente se a IA está concordando ou discordando da conduta dele. E aí ele fala assim que a IA concorda 100% das vezes com a conduta que ele tem. Isso então, trazendo mais autoridade para ele. Aumenta a autoridade e a credibilidade dele com o paciente. Porque hoje com a IA, o paciente ele pesquisa. Às vezes ele já vem com a resposta, já vem, né? Eu percebi isso até na parte de investimento. Uhum. O cliente me manda um texto que foi IA, né? Sim. Eu consigo ver e eu uso também a IA, eu trabalho junto, porque ela valida o que você tá pensando, né? Então eu acho que a IA pode andar junto com o profissional. Eu acho que, na minha opinião, é difícil substituir porque tem essa parte humana, né? Mas eu acho que o profissional tem que aprender e se adaptar. É igual na evolução da tecnologia. A empresa que se adaptou, cresceu. A empresa que foi resistente, quebrou. Sim. Então acho que é essa visão que a gente quer trazer hoje, né? Tem vários exemplos. Exato, né? eu até peguei aqui para mostrar como que tá aqui no Brasil e lá fora, né? Sim. Lá fora já existe algumas IAs que faz esse trabalho de inteligência artificial. Existe o Google DeepMind, que é uma IA focada na área ali da saúde, né? Ela analisa exames e tudo mais. Tem outras IAs também, e eu vejo que lá fora acaba tendo esse investimento maior, né, em tecnologia. A Microsoft está investindo. Sim. E claro que eles olham para a área da saúde também. Sim. Mas se a gente olha para cá, eu acho que ainda está engatinhando, né? Eu acho que lá fora está muito mais forte isso do que aqui no Brasil, principalmente na área médica. Mas eu acho que é o médico sempre pesquisar se existe alguma IA para ajudar ele na parte de exame, na parte de atendimento. Hoje você pode pegar uma IA e tem empresas para isso, né? Criar um agente para te ajudar nos atendimentos. Sim. Eu acho que o mais importante é o médico sempre estar atualizado, não só o médico, mas qualquer profissão, né? Sim. Porque eu acho que ela não vai deixar de existir o profissional. Mas eu acho que o profissional que utiliza ela vai estar na frente daquele que não utiliza, né? Você falou uma coisa muito interessante, né? Essa questão da humanidade, né? De ser uma pessoa, de ser sensível, de tocar o outro com a sua presença, né? Então, a gente sabe que o médico que faz atendimento direto
um outro paciente, né, uma outra pessoa, muito provavelmente não tem como substituí-lo, né, porque é algo humano, é algo artesanal, é algo que não tem como ser mecânico, né? Mas também a gente sabe que o diagnóstico, que a anamnese, que leituras, por exemplo, de exames, leituras de patologias de lâmina, provavelmente, né? Todos os médicos que estão, que não atuam diretamente com o paciente, muito provavelmente tem uma chance maior de ser substituído por uma tecnologia, né? Porque ele não atua diretamente com atendimento de pessoas, né? Ele atua nos bastidores, né? Que é o patologista, é o radiologista. Né? Inclusive, você falou do radiologista, eu tinha notado aqui que existe uma associação internacional e eles têm apresentado... Americana, né? Isso. E eles têm apresentado estudos em congressos internacionais que mostram o aumento da produtividade com IA. Sim. Então isso é uma realidade, né? Então imagina só, provavelmente talvez o radiologista não seja substituído, mas necessita de muito menos radiologistas que vai cobrir uma quantidade de hospitais muito maior. E aí esse radiologista vai ter que entender de IA para ele conseguir escalar. Sim. Então, ou seja, o radiologista que não pegar essa tendência vai ficar para trás. Que nem eu falei aqui do Google DeepMind. Ele já está mostrando que IA consegue analisar exames com alta precisão. Então, é o que a gente está falando aqui. Então, acho que essas coisas ali que... Acho que mais operacionais, né, que você tem que fazer ali, analisar exame e tudo mais, eu acho que a IA vai vir para acelerar esse processo. Ao invés de você conseguir fazer você vai fazer mais com mais escala, né, mais rápido. Então, eu acho que pode acontecer isso, né, na minha opinião, às vezes não precisar de tantos profissionais para fazer isso, porque... O mesmo trabalho, né? O mesmo trabalho, feito porque hoje. vai ter uma IA fazendo, mas vai ter que ter um profissional bom, né? No caso, a gente falou aqui do radiologista, mas um profissional bom para acompanhar tudo isso. Então, eu acho que é por isso que a gente quis trazer esse conteúdo, né? Que eu acho que tem tudo a ver com finanças, porque aquele profissional que não se atualizar vai ficar para trás e, consequentemente, vai diminuir a renda dele, né? Sim, é utilizar isso a seu favor, né? Assim, acredito que num curto prazo não vai haver uma substituição, mas você pode precisar de menos profissionais por conta da inteligência artificial, porque um profissional só vai conseguir atuar, né, numa demanda um pouco maior, principalmente naqueles profissionais que não atuam diretamente com o paciente, né? Sim. Então, uma forma também, Rafa, que eu vi de utilizar a IA seria para a IA analisar a sua consulta. Olha só que interessante. Tem algumas ferramentas de IA, né, que você atende o paciente juntamente com a gravação. Essa inteligência, ela faz toda a anamnese, ela fala tempo de fala, né, o que o paciente falou, ela traduz isso para como se fosse um resumo, né, e ela te dá um feedback também daquilo que você fez durante a consulta, daquilo que você falou durante a consulta. Ou seja, ela te dá um feedback, né, você falou muito sobre você tem que dar mais espaço para o paciente falar, você falou muito sobre tal assunto, e aí isso agrega valor para o médico melhorar durante a sua consulta, né? E é o que o que eu faço ali no diagnóstico inicial, a gente tem um script, né, que segue, e a gente tem a IA que vai acompanhando e depois eu jogo nela, ela dá um resumo, né, pra gente dar o diagnóstico. Então acho que é isso, utilizar ao seu favor, né, porque faz você ganhar tempo, faz você ganhar autoridade, que nem você estava dando o exemplo do seu amigo que é médico, que ele joga na tela pro paciente e para confirmar o que ele tá falando. Sim. Então, ó, aqui, só uma confirmação, porque assim, hoje em dia, o paciente acaba chegando no consultório... eu até tenho um episódio, Rafa, já com meio que para te testar, né? Sim, eu pesquisei na IA e sim, vou lá e jogo verde, né? Vou te contar um caso meu mesmo. Eu atendi, sei lá, um mês atrás,
um paciente que veio até mim falando assim, doutor, eu fiz a cirurgia de septoplastia, né, que é a cirurgia de correção de desvio de septo, e logo depois da cirurgia eu tive uma surdez súbita. E a IA me falou, Ele já começou assim. que a causa... Não, ele não começou assim. Primeiro ele questionou, porque como eu sou preceptor, né, ele questionou a residente, que tem menos confiança naquilo que está falando, né, porque está estudando ainda e tal. Tá começando. Em relação à própria especialidade mesmo, né? E aí ele ficou questionando, ficou batendo que eu digo com palavras, né? Ficou questionando e, né, fazendo ali um questionamento em relação àquilo que tinha acontecido com ele, porque ele queria uma resposta, né? E existe um caso, né, clínico que a gente chama de surdez súbita. A surdez súbita, Rafa, é simplesmente você perder a sua audição do nada. Aí, na medicina não existe assim uma resposta imediata para isso, né? É claro que a gente faz solicitação talvez de alguns exames de imagem, né, como ressonância, ou talvez exames laboratoriais, ou exame de triagem para ver se não foi algum vírus, né? Por exemplo, eu estava resfriado e qual foi o vírus que acometeu o meu nervo auditivo que fez com que eu perdesse a audição. Esse caso chama surdez súbita. Ele teve uma surdez súbita logo após uma septoplastia, que não é algo que é considerado comum na literatura médica, né? Então, ele queria afirmar que a causa da septoplastia a causa da surdez súbita foi a septoplastia. E não tem como a gente afirmar isso de fato, como também não tem como excluir que um processo inflamatório devido ao processo de drogas administradas ou um processo de queda da imunidade devido a toda a inflamação que a própria cirurgia e as drogas e a anestesia geral poderia causar, poderia se torná-lo mais susceptível a qualquer tipo de patologia, né? E uma delas poderia ser a surdez súbita. E a gente reverteu completamente a surdez súbita dele, ele ficou bem, mas ele queria afirmar que a causa ele era... Ele já estava bem, mas ele queria Não, ele não estava bem quando ele passou comigo a primeira vez. Ele acabou ficando no processo, né? Porque a surdez súbita a gente trata com corticóides com doses altas. E isso fez com que ele ficasse totalmente assim, tendencioso a falar que a causa da surdez súbita era a septoplastia, sendo que não dava para afirmar de fato, de acordo com a literatura médica. Isso tudo porque ele viu na IA que poderia ser esse caso, né? E assim, realmente assim, a medicina não tem essa resposta. Então não tem como a IA falar que isso é verdade, sabe? E realmente ele jogou na IA e confirmou isso. Ele falou que sim, né? Ele falou que sim. Então é importante a gente tá alinhado com essa tecnologia para que a gente não perca informações para o paciente, né? Não perca credibilidade também, né? Porque se ele jogar na IA e o que você tá falando tá na contrário? IA... tá na IA, pô... Beleza, né? Agora, se não tá, ele vai falar, talvez a IA... Porque a IA pode ter coisa errada. Não, mas e sempre tem. Sempre a gente tem. Trabalha com... Inclusive, hoje no chat, ele avisa que pode ter coisa errada, Sim. né? Mas, claro, ele pode fazer uma pesquisa no Google e ter mais informação, né? Sim. Eu acho que é por isso que o médico ele tem que andar junto com essa tecnologia, né? Eu acho que não vai substituir, mas como a gente está falando, né? Talvez substitua aqueles que não acompanham a tecnologia. Sim, e aqueles que não atuam diretamente com o paciente têm uma tendência maior a ter essa substituição. Exatamente. E até indo pro próximo bloco, por que você acha, Danilo, que o médico olha isso com olhos errados ou até com um preconceito, né? Na sua opinião, você que está no dia a dia, né? Eu acredito que ele fica com medo, né, dessa tecnologia atrapalhar ele, dessa tecnologia substituir ele, dessa tecnologia gerar ali uma confusão, igual gerou com esse meu paciente, sabe? Então o médico tem um preconceito, até porque, até pouco tempo atrás, se o paciente buscasse no Google qualquer coisa, era câncer, né? Então, hoje, com a IA, melhorou um pouco essa questão de diagnóstico através da descrição dos seus sintomas. Mas ainda não é uma coisa muito precisa, é uma coisa que tem que melhorar muito ainda, principalmente se você utiliza as IAs gratuitas, né, que não tem uma coisa tão precisa, não tem... assim, algo experimental, né, que eles estão aprendendo com a gente. Então, para você ter uma ideia, tudo aquilo que a gente coloca ali para
para pesquisa, como pergunta. É a IA aprendendo, né, com o ser humano, como que ela vai conversar, né, qual vai ser a resposta, né? Ela vai melhorando, ela vai aprendendo, aprendendo, né, com ela mesma. E eu acho que, né, acho que também, olha, com esse preconceito também, eu acho que muito por medo, né, às vezes medo de ter uma substituição, medo de, sei lá, achar que não sabe tanto, né, e na verdade não, isso pode potencializar o seu conhecimento, né, a sua autoridade. Então, eu acho que é começar a ter essa visão, né, abrir a cabeça, que nem a gente fez um episódio de alavancagem patrimonial, abrir na cabeça. E esse episódio é justamente para isso, para a gente trazer um conteúdo, você médico, para você entender a importância de aprender e de se aprofundar no assunto, né? Olhar para a IA com uma visão que ela pode acelerar o seu resultado, te ajudar na sua clínica, no seu processo. Então, se você tiver estratégia, começar a olhar a IA como uma parceira, né, e não uma inimiga, né? Eu acho que isso vai te ajudar a acelerar e às vezes ficar na frente de outros médicos que às vezes tá olhando isso ainda com preconceito. Com preconceito. Sim. Então, eu acho que esse é o principal recado aqui, né, Danilo? Sim. Mas eu vou te falar, viu, Rafa? Tem médico que tá trabalhando tanto que ele tá torcendo pra ir substituir ele, viu? Que ele quer dar uma descansada. Quer desacelerar um pouquinho, né? Exatamente. E indo pro próximo bloco, impacto na renda, né? A gente falando aqui de IA, você acha, né, com tudo isso que a gente falou, Danilo, você acha que no final realmente vai impactar a renda do médico? Será que vai, que nem a gente falou do radiologista, né? Será que vai deixar de existir, né, ou cair muito? Ou será que ainda vai precisar dessa mesma quantidade? Assim, sendo bem sincero, eu acho que a sociedade brasileira, né, de medicina, a Associação Brasileira de Medicina, eles vão proteger ao máximo, né? Eles vão tentar proteger ao máximo as especialidades, a medicina como um todo, né? O médico que já está formado, que já tem esse mercado, mas eu acredito que é algo sem volta. É uma coisa sem volta, né? Não tem como você desacelerar uma tecnologia ou impedir que ela funcione, né? Se a população inteira está usando, a gente tem que agregar no nosso atendimento. E sim, vai impactar, né? Com certeza vai impactar, seja para o bem, para quem utilizar da forma correta, ou para o mal, para quem não acompanhar e estiver sujeito a essas especialidades que talvez não tenha essa parte tão humana, que necessite realmente de um contato humano e de um direcionamento mais pessoa a pessoa, sabe? E eu acho que... Por exemplo, cirurgião, né? A gente precisa de um cirurgião para operar, por exemplo, se a gente tiver tecnologia de fato precisa, né? Que tem hoje cirurgia robótica e tudo, para fazer cirurgias. Talvez no futuro não precise tanto mais, mas a gente sempre vai precisar de um ser humano para validar aquilo que talvez uma tecnologia esteja fazendo. Eu acho que é isso, às vezes pode, com menos pessoas, ter um resultado maior, né? Mas eu acho que deixar, né, parar de existir, eu acho que não vai acontecer, mas é por isso que teve um outro episódio que a gente falou do crescimento de vagas na faculdade, né? Mais pessoas se formando e menos vaga para especialização, para plantão, né? Hoje tem pessoas com mensagem pronta para conseguir pegar o plantão. Então eu mesmo tive um diagnóstico com uma recém-formada que ela falou isso. Foi 2-3 meses para ela conseguir entrar no ritmo ali para começar a pegar plantões, e ela falou que é geral que está sentindo isso. Sim. Então por isso que a gente traz esse conteúdo, porque se está acontecendo isso na medicina, se a IA está vindo, então você, médico, que tem essa possibilidade de focar e construir patrimônios e acelerar agora, para você começar a ter renda passiva, você fica até mais seguro, né? Então acho que essa é a intenção do investimento, né? Então a gente falou de alavancagem, a gente incentiva a investir, a se organizar financeiramente, para construir uma renda que não dependa
da renda ativa, da renda do dia a dia. Porque se acontecer isso, né, sei lá, vai acontecer, né, de ter mais médicos, isso é fato. Sim, mas 50 daí, mil médicos por ano, até 2030, 2035, 1 milhão de médicos formados no Brasil. Isso é fato, isso vai acontecer. Vai. Mas com a IA, pode diminuir o número, né, a necessidade de mais médicos, né, ou não, né, às vezes isso não acontece. O mercado absorve, né, se adapta também. Exatamente, mas de qualquer forma, né, se for para deixar um recado é isso, né, foque ali em construir patrimônio para se proteger de tudo isso, porque se você tiver um patrimônio, uma renda passiva, lá na frente você não vai depender, se isso acontecer, você não vai depender do mercado, né, dessa renda ativa, para você, enfim, conseguir sobreviver. Exatamente. Exato. Então, deixando aqui Eu, como um recado, assim, diria para o médico, ele tem que se adaptar a esse mercado, né? Ele tem que pesquisar inteligências artificiais e experimentar inteligências artificiais que poderiam ajudá-lo na sua atuação. Então, por exemplo, IA que descreve a anamnese, IA que ajuda no prontuário, IA que ajuda na gestão de clínica. Então, pesquisa, experimenta, sei lá, paga 1 mês, 2 meses, vê se te ajudou em alguma coisa, né? Porque é algo que não tem como reverter, que não tem como voltar. E a gente está numa fase em que vai ter uma transição, isso vai melhorar cada vez mais. E quem tiver à frente, né, e com conhecimento em relação à IA, né, à inteligência artificial, tiver se adaptando a essa experiência nova, vai ter mais facilidade de uma rentabilidade maior, de atender mais pacientes em menos tempo, de fazer um serviço melhor e com o mesmo tempo, talvez, né? Por exemplo, eu atendo a mesma quantidade de pacientes, mas hoje eu entrego uma experiência melhor para o meu paciente. Entende? Um pós-venda melhor, materiais melhores, porque a IA está me ajudando nisso. Eu acho que deixando esse passo a passo para o médico é isso, né? Ele começar a se aprofundar no assunto, estudar como que ele pode agregar isso para o negócio dele, para a clínica dele, ou para o dia a dia. Sim. Então, às vezes, quero começar. Né? Começa a utilizar no seu dia a dia, para você, vai testando, porque a inteligência é isso, você vai melhorando ela vai entendendo o seu dia a dia, ela vai ficando cada vez melhor. Então começa assim, e aí depois você começa a pensar, qual IA pode me ajudar, que nem você falou, no atendimento, eu trazer um atendimento melhor para o meu paciente, né? Sim. E eu acho que você fazendo isso, um médico fazendo isso, ele consegue, como que eu posso falar? Ele consegue acompanhar o mercado. Sim. Né? E não fica para trás, né? Não fica para trás. Surgiu uma IA para exame. Sim. Ele sabe que tem essa IA. Surgiu uma IA. Então Às vezes o paciente vai trazer, né? Doutor, tal IA, não sei o quê. E aí o cara não sabe o que está acontecendo, entendeu? Exato. Então ele tem que estar acompanhando esse mercado. Porque, por exemplo, não é o mercado que eu acompanho, mas quando a gente foi criar ali esse podcast, a gente viu que tem muito estudo por trás disso. Tem. Né? Então, se estão investindo bilhões nisso daí, já está saindo um monte de IA para isso, para acelerar esse processo da medicina. Então, acho que o médico ele tem que evoluir, e a intenção desse podcast é trazer, não é preocupar o médico, sim, mas é trazer abrir a cabeça, né? Exatamente, para ele começar essa mensagem, a acompanhar esse mercado. É isso aí. Certo? E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio a gente trouxe a IA para vocês entenderem a importância dessa tecnologia e não ficar com medo dela, mas sim acompanhar o crescimento e a evolução da tecnologia. Tá bom? A própria APM, né, que é a Associação Paulista de Medicina, para quem é aqui de São Paulo, fez alguns congressos de inteligência artificial para médico. Então eles sabem que isso vai impactar o mercado e eles já estão trazendo conteúdo para isso. Então, e foi gratuito, né? Para quem tem o CRM aqui de São Paulo, né? É só se inscrever lá, que tinha a quantidade de vagas. Teve o congresso lá, eu acabei não indo, mas um colega meu foi, me trouxe algumas coisas que foram faladas lá, alguns assuntos, né? E falou que é muito interessante, cara. Então, assim, se atualize, né? Vai atrás de conteúdo. A gente tem
a intenção de trazer aqui um especialista em inteligência artificial também para trazer algumas coisas práticas para vocês, né, Rafa? E é isso, assim, acredito que o recado era esse, se atualize, o mercado está aí, não tem como reverter, não tenha medo da IA substituir, só vai substituir o médico que ficar para trás, que não atuar diretamente com o paciente e que não tiver a IA como sua aliada. Exatamente. E encerrando com a nossa frase, né? A gente mudou um pouco aqui o ambiente, a gente não tá fazendo no Minuto Doc Money, mas a gente mudou aqui um pouco a dinâmica. Depois manda aqui se você achou interessante. E lembre-se, médico, você estudou demais para passar perrengue. Então pega esse conteúdo, coloque em prática, estude, vai atrás, pesquisa, porque se você não acompanhar o mercado, você fica para trás. Obrigado e até a próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Doc Money.